Bom, gente, então depois desses pronunciamentos da história da nossa entidade, a gente dá seguimento à nossa cerimônia, dando início ao debate sobre os desafios postos por serviço social e 50 anos. Nesse sentido, eu convido a primeira secretária do CRES, conselheira Elizabeth Oliveira, para coordenar os trabalhos, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu sei que é um momento, a gente fica todo momento pedindo silêncio, mas a gente sabe que é um momento especial, é um momento não só de reencontro, mas um momento histórico do que a gente está tendo a oportunidade de escutar, a oportunidade de vivenciar. Isso vai ficar para a história também. A gente aqui da atual gestão, ou a galera com menos de, sei lá, 40 anos, a gente está aqui brincando que espera que daqui a 50 anos também venha e possa, né, fazer parte desse momento e abraçar um companheiro que a gente não vê há alguns anos ou que fez parte da história desse conjunto, desse conselho. Então, assim, parabéns a todos que estão aqui, parabéns a todas, parabéns por todas as lutas. E, para mim, é com muito orgulho que eu vou mediar essa mesa. Com muito orgulho, chamo aqui Hilda Correia, atual componente da diretoria. Eu não ensaiei essa claque, estou constrangida. Chamo também Juliana Iglesias para compor a mesa. Cadê Juliana? Eu tive a ingenuidade de perguntar quem vai falar primeiro. Aí a Juliana, muito delicadamente, a Hilda. Então, a Hilda inicia. Eu estava aguardando que o Charlie fosse chamado também. Ele combinou comigo que estaria aqui na mesa para nos ajudar. Não? E a surpresa? Bom, com tantas emoções, eu também quero dizer que eu estou bastante emocionada, muito feliz com a presença de muitos companheiros com quem eu convivi na gestão do CRES e de outras histórias passadas que eu também conheço. Eu acho que o companheiro Orlando falou aqui que os dos primeiros tempos não foram lembrados, eles estão sendo lembrados a todo momento, Orlando, a todo momento. E eu queria fazer uma lembrança ao Orlando, ainda há pouco fiz a ele mesmo. Em algum desses anos passados, eu disputei com o Orlando a gestão do nosso conselho, e eu briguei com o Orlando no campo das ideias, né? E aí está sendo assim muito prazeroso ver o Orlando aqui presente entre nós. Seja bem-vindo e sejam todos bem-vindos também. Eu fiz uma pequena... Eu gosto de fazer trajetória histórica, e aí, quando tenho essa oportunidade, às vezes me alongo. Já vi que muita coisa do que eu registrei está um pouco repetido, então eu vou tentar ser um pouco mais breve, né? Eu queria lembrar que, nesses 50 anos do CRES, a nossa profissão chega aqui no Brasil, no final dos anos 30 e 40. Um pouco depois, ela é regulamentada em 57, com aquela Lei 3252, que todos nós conhecemos, lei sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? Nesse momento da primeira regulamentação da profissão, a profissão já dispunha de um código de ética. Eu achei isso interessante, né? Ela não estava regulamentada, mas já dispunha de um código de ética, que é o de 47, aprovado numa assembleia promovida pela antiga Associação Brasileira de Assistentes Sociais. A categoria já nasce se organizando, né? Em associação, em sindicato e em CRAs, né? É bem interessante esse movimento de organização, de trabalho coletivo. O ensino do serviço social também já estava disciplinado, até antes da regulamentação da profissão, né? Em
em 53, né, com a lei, vocês gostam de ouvir falar nas leis? Número 1889. Bom, a lei que regulamentou a profissão, aí foi regulamentada pela via de um decreto, que é o decreto de 15 de maio de 62, sancionado pelo André Franco Montoro. Então, nesses primeiros tempos, pouco mais de um ano depois desse processo de disciplinamento das escolas de formação, de regulamentação da profissão, o CRES do Rio é criado, né, exatamente em 1963, com aproximadamente 1.000 assistentes sociais na época. Por que eu falo em 1.000? Porque, né, eu recuperei na folha de posse da primeira gestão, e a companheira Josefina, ela tinha o número 1014 de registro no CRES, 1014. Né? Bom, e aí vamos ter instalada a primeira gestão do CRES, com a liderança da professora Maria Josefina Albano. Eu sempre gosto de contar uma história, porque eu conheci a professora Maria Josefina Albano num evento na PUC do Rio. Acho que 1 ou 2 vezes eu a vi. E eu gostei muito de um fato que a professora narrou nesse evento, que eu vivo repetindo, ainda hoje falei para a Anísia, Anísia, vou falar daquele caso. A Anísia lembrou, Ailton, daquele que você sempre diz. A Maria Josefina contava nessa mesa a seguinte história. Estava ela em casa, com a sua família, a mãe, e a mãe recebia, com certa frequência, a visita de padres, líderes da Igreja Católica naquela ocasião. E o padre foi tomar o chá da tarde na casa da Josefina. E nesse chá, o padre perguntou para a mãe da Josefina, ô fulana, não sei o nome, né? Ô senhora, não tem nenhuma filha sobrando? Não temos na família nenhuma filha sobrando? E a mãe pergunta, para quê? Não, porque acabamos de criar a Escola de Serviço Social na PUC e estamos precisando de moças, né, bem educadas, de boa família, para ingressarem no curso de Serviço Social. E a mãe chama pela Josefina, que estava no quarto. Josefina chega à sala e é apresentada para o padre. Temos a Josefina, nossa filha, e aí, Josefina, você está sendo convidada para estudar o serviço social. A menina, na ocasião, ficou surpresa, mas acabou concordando de estudar, fazer o serviço social. Só que ela contava... Dom Helder Câmara, então, colaborou aqui com a informação. Era um padre que tinha poder na ocasião, né? Era o arcebispo. E aí, a Josefina conta que achavam que ela seria a pessoa, a moça, bem educada, com boa formação. Só que ela foi rebelde o tempo todo, né? Na sua formação e no seu exercício como assistente social. Então, ela surpreendeu a muitos, né? Por uma postura crítica e rebelde. Eu gostei muito dessa história, e aí eu fico contando, porque ela exemplifica, né, aqueles primórdios da nossa profissão de uma aproximação, né, com a igreja, com o poder da igreja, né, e a moça preparada para cuidar dos demais, como a nossa querida Maria Amélia falou aqui, né, quando ela usou o microfone, né, que era difícil convencer as pessoas de boa vontade que elas não eram exatamente assistentes sociais, né, que para ser assistentes sociais precisavam passar por uma formação. Bom, contei a história da Josefina e eu fiz também uma retrospectiva de todas as gestões que passaram pelo nosso CRES. Na verdade, são 20 gestões, 20, né? Incluindo uma junta governativa, que esteve em 1975, 4 diretorias provisórias. Até estou lembrando de citar as diretorias provisórias. Uma foi em 77, liderada por Nélia Mota, outra em 87, com a nossa companheira Regina Marconi, que está presente, em 90, com Marcos José, e em 93, eu e Elaine. Elaine lembra dessa diretoria provisória que nós, como o companheiro Orlando usou a palavra, conchava, né?
entre aspas, né, fizemos um conchavo para ocupar aquele momento de diretoria provisória para nos organizarmos em chapa para concorrer à eleição. E foi o que aconteceu. Aí fiz um levantamento em todo esse período de 20 gestões, de acordo com o número de pessoas em cada uma delas, né, 9 titulares, 9 suplentes, nós teríamos um pouco mais de 300 pessoas, assistentes sociais, que ocuparam gestões do nosso conselho. Como alguns repetiram gestões, né, ou se afastaram, não chegaram a exercer mandato, eu calculo que aproximadamente nós devemos ter tido 250 profissionais envolvidos na nossa entidade de representação nesse período de 50 anos. É um bom número de pessoas, né, de profissionais dedicados à defesa da profissão e ao fortalecimento da nossa entidade representativa. Houve tempo em que os nossos conselhos eram vinculados e estavam sob supervisão ministerial. O nosso conselho e todos os demais de categoria profissionais vinculados ao Ministério do Trabalho. A desvinculação do Ministério do Trabalho ocorre em 86 e, a partir de então, os conselhos se caracterizam como autarquias públicas, de natureza pública, com autonomia administrativa e financeira. Né? Só para comentar também sobre a existência do nosso código, dos 2 códigos de ética mais antigos, 65 e 75, e vendo o livrinho do Código 75, estão citados os responsáveis por aquele Código de Ética, nos demais não estão, mas nesse estão. No próprio livrinho, na última fala, na última folha, Helena Junqueira, para falar dos companheiros de anos atrás. Helena Junqueira, Maria Augusta Albano, Arlete Braga, Nair Cruz, Nair Mota e o Abelardo Vieira. Bom, nos anos 80, instala-se entre nós, categoria, um processo de democratização das entidades, com eleições livres e diretas e voto não obrigatório, o que também não é comum entre outras categorias profissionais, né? Nós prezamos pela democracia, né, pela participação autônoma, desde sempre, tanto que asseguramos o voto obrigatório já na fase inicial. Quero comentar sobre a organização da nossa entidade para efeito da sua atribuição precípua, que é fiscalizar o exercício profissional. E aí eu também conversei um pouco com Nízia. Nízia, até para registrar, acho importante, Nízia é, nesse momento, assistente social, na função de agente fiscal, funcionária do CRES, e a funcionária com mais tempo de casa no CRES do Rio de Janeiro. Acho que Nízia merece nossos aplausos. Né? Está aqui. E eu quero também registrar que, quando me aproximei do CRES nos anos 90, foi com Nízia e com a Ângela, outra agente fiscal, e com a doutora Dalma, assistente social, doutora Dalma, que está aqui presente conosco, as pessoas com quem eu aprendi sobre a nossa entidade, né, sobre a profissão. Porque antes eu estava lá na LBA, prestando serviço à população, estava muito absorvida com os trabalhos da instituição onde eu estava, né, e do CRES eu conhecia muito pouco. Então, nos anos 90, quando eu me aproximei, foi através do contato com essas 2 companheiras, Nízia, Ângela e a própria Dalma. E a Nízia me fez lembrar que o CRES do Rio de Janeiro se organizou para exercer esse papel de fiscalização com o ingresso de Nízia, de Eliane Ministro, que está aqui, e de Gisele Lavinas. Essas 3 assistentes sociais foram contratadas no ano de 84 para o exercício da função de agentes fiscais. Antes disso, qualquer trabalho era uma iniciativa muito pontual de fiscalização, sem nenhuma organização. Um outro detalhe que Nízia também coloca é que a gestão, naquele momento, na pessoa da Marilza Medina, que presidia o grupo,
abriu mão do jeton que existia até aquele momento. De lá para cá, nunca mais existiu o jeton, hein, minha gente? Saibam disso. Mas até aquele momento existia um jeton, que eu nunca tomei conhecimento de valor, mas a diretoria da época decidiu abrir mão do jeton para ter recurso disponível para remunerar o trabalho dessas profissionais, né? Então, é um trabalho assim, pioneiro no sentido de ser um serviço da fiscalização mais organizado. Posteriormente, nesse campo de fiscalização, aí o conjunto vai avançar, criando a Política Nacional de Fiscalização em 99. Né? Uma política, aí instalando uma certa unidade em todo o país, instalando uma unidade de procedimento no campo da fiscalização profissional, com esta política nacional, que também foi muito inovadora na época. Bom, eu vou reportar um pouco mais no final da década de 80, na década de 80, para mostrar que, lembrar que, acompanhando o processo de luta pela democratização que ocorria no país, o serviço social também desencadeou um amplo debate e um trabalho conjunto de autocrítica, de revisão da sua prática, das suas posições, discutindo o seu papel na sociedade. Isso gerou uma decisão coletiva por uma prática profissional vinculada aos interesses da classe trabalhadora. Não é isso? Foi. E com este movimento vai ser gerado um novo Código de Ética Profissional em 86, não é? Expressando assim uma guinada que o serviço social deu em função da sua origem, né? E aí se desencadeia um processo de construção e consolidação de um projeto ético-político profissional, que eu não vou me deter, que nós conhecemos, comprometido com direitos humanos, com democracia e tendo no horizonte a construção de uma outra sociedade, né? Bom, a lei atual de regulamentação da profissão acompanha esse processo de virada, vamos dizer assim, né, de regulamentação do exercício, junto com as novas diretrizes curriculares, que vão guiar uma formação profissional comprometida com esse projeto. Para fazer esse serviço social diferenciado da sua origem, né, estratégias de ações foram articuladas e combinadas num esforço coletivo, o que nós chamamos hoje de Cefes-CRES, antes Cefas e CRAS, a ABEPS e a ENESO, para consolidar o projeto ético-profissional diferenciado daquela origem, não é? Para garantir uma formação qualificada na graduação e na pós-graduação. Formação essa que assegure uma prática profissional com competência teórica, crítica e interventiva na realidade social. Prática comprometida com a expansão da democracia, com respeito aos direitos humanos e o acesso a políticas públicas. Nesse esforço coletivo, qual é o papel do CRES? Vocês sabem também, é um segredinho. Quando eu chegava no CRES, lá nos anos 80, eu achava que uma tarefa principal do CRES era defender os assistentes sociais, né? Aos poucos eu aprendi, depois até explicava um pouco sobre isso, né? O CRES, na verdade, diferente de sindicato, o CRES, na verdade, ele defende a profissão, ele defende a sociedade no que a sociedade demanda à profissão, não é? Isso ficou muito claro para mim, até depois de alguns aborrecimentos com colegas assistentes sociais que chegavam na nossa sede, algumas gentis, algumas bem malcriadinhas, com mão na cintura, né, se agitando toda no aborrecimento e dizendo: mas o que é que o CRES faz por mim? O que é que o CRES faz por nós? Não é? Porque estamos lá com 1001 desafios no campo, o que é que o CRES faz por nós? Eu engolia seco algumas vezes, né? Meu Deus, nós estamos falhando, porque as colegas estão chegando aqui, estão reclamando que o CRES não faz por elas, né? E isso, né,
no cotidiano, gerou uma grande preocupação. E até a gente ter com clareza qual é a função do CRES. O CRES é, sim, ele está fazendo um papel do Estado na defesa dos interesses da sociedade em relação à profissão que temos. Não é? Como todos os conselhos fazem isso. Não é? Como todos os conselhos fazem isso. Depois que isso ficou claro para mim, ficou bem mais fácil lidar com a categoria, né? Para explicar a elas a natureza da nossa entidade e que, ao fazer a defesa da profissão e dos interesses da sociedade, nós vamos, sim, defender as prerrogativas dos profissionais, os direitos do profissional, para ter condições dignas de trabalho, não é? Para ter salário adequado, para ter carga horária adequada, e por aí vai. Bom, gente, eu estou tentando cortar aqui. Então, não, já estou passando do horário. Bom, eu quero fazer, entre as atribuições do CRES, essa de orientar, normatizar e defender o exercício profissional, fazendo valer as competências, atribuições e prerrogativas, zelar pela observância dos princípios fundamentais que dão direção para o exercício profissional e que defendem os direitos e deveres do profissional, que estão postos no Código de Ética, e, nesse campo, atuar como tribunal para investigar e julgar as violações do Código. Eu estou só relembrando, né? Não estou trazendo novidade nenhuma e nem cabe. E zelar pelo projeto ético-político profissional que conquistamos com muitas lutas, né? Para preservá-lo e consolidá-lo. Por quê? Porque esse projeto ético-político ele está continuamente em situação de risco, não é? Em função dos recentes... do recente quadro social brasileiro, das investidas do capital, das investidas do interesse particular em detrimento do interesse coletivo. Então, esse projeto ético, que nós chamamos projeto ético político profissional, que é tão querido entre nós, né, na contemporaneidade, ele precisa ser preservado e defendido. Não faltam 10 minutos só? Não falta. Estou achando até muito, eu já estou acabando. Né? Bom, mas quero dizer que, para fazer isso, não é, nós temos estratégias, para cumprir essas tarefas que são princípios do CRES, nós temos estratégias consolidadas nos anos 90, 2000 e nos anos que estamos, né, nos anos 2010, a partir de 2010. Nós temos a Política Nacional de Fiscalização, como eu falei, instituída em 99, atualizada continuamente, atualizada em 2010, que não faz só a função cartorial de fiscalizar e punir, mas articula 3 dimensões: a afirmativa dos princípios e compromissos éticos, que exerce uma dimensão político-pedagógica, auxiliando os companheiros no enfrentamento dos dilemas do cotidiano. E aí eu vou já colocar um exemplo bem recente. E normativa e disciplinadora, que são as 3 dimensões da política de fiscalização, não é? Diferente de outros conselhos de outras categorias profissionais, né? Nós avançamos nessa dimensão político-pedagógica e de defesa dos princípios e compromissos. O exemplo que eu queria dar, bem recente, no município aqui em nosso estado, um grupo de assistentes sociais aprovados por concurso, recrutada recentemente para o exercício na política de assistência social, estão numa situação bastante conflituosa com a chefia, né? A chefia dessa política, a secretaria dessa política. Quem está no comando da secretaria são cargos em comissão, pessoas alheias ao campo das políticas sociais, e muitas dessas colegas estão numa situação de conflito tão difícil que estão abrindo mão do emprego, algumas estão pedindo exoneração da função. Isso até me faz lembrar que na Prefeitura do Rio isso aconteceu há uns anos atrás,
colegas concursados abrindo mão do seu emprego por concurso. Então, é num quadro desse que o CRES tem um papel e desenvolve um trabalho de natureza político-pedagógica, não é? De combinar com a categoria, de conversar com essa categoria, de exercer um papel pedagógico para que o campo de trabalho seja preservado e que o desempenho se dê com uma qualidade adequada. Isso foi só para exemplificar como essa dimensão político-pedagógica é muito necessária, acompanhando as outras duas, né? Tanto a normativa como a que faz a afirmação dos princípios. As lutas que o CRES vem assumindo ao longo de tempos, né, é a defesa da presença dos assistentes sociais em diferentes áreas e a orientação quanto à prática profissional nessas áreas. Por exemplo, a defesa do serviço social na área da saúde, que foi um dos campos pioneiros da prática do assistente social, não foi a saúde? E, algum tempo atrás, nós quase estávamos sendo alijadas dessa política. Não é? Houve uma luta do CRES e do conjunto para assegurar que o assistente social é profissional da saúde. Na área sociojurídica, um outro campo de trabalho que temos conquistado nos últimos tempos, tanto que o CRES instalou uma comissão temática, já há quantos anos, quem sabe o número de anos, já há alguns anos, que reúne profissionais de diferentes áreas que nós batizamos de área sociojurídica. A defesa do serviço social na área da educação, nas instâncias de controle social e nas instâncias de defesa dos direitos humanos. Bom, além dessas lutas para defender o exercício e a qualidade do trabalho profissional, o CRES também faz esforço, fez durante já alguns anos, no sentido de investimento na gestão administrativa e financeira da sua entidade, né? Além de ter a sede própria, alugou outras salas, investiu recurso adquirindo nova sala, porque o espaço físico da entidade já é pequeno para a demanda. Hoje somos... Quantos assistentes sociais, já? Somos 14 mil assistentes sociais. Hoje nós temos problema de agenda para os eventos do CRES. Temos que fazer um planejamento prévio dos encontros, das reuniões, porque a agenda é tomada. Então, há um investimento na questão do espaço físico, mas tem havido um grande investimento na área de recursos humanos. O CRES ampliou consideravelmente o seu quadro de pessoal, não é? Tivemos, no ano de 2000, a iniciativa de contratar uma pessoa para uma função de assessor político do Conselho. Isso foi uma novidade. Foi uma novidade que se espalhou até para outros CREs e para o nosso próprio Conselho Federal. Nós contratamos em 2000, vou dizer nominalmente, porque essa pessoa ainda está conosco, ainda não, está conosco e poderá ficar ainda muitos anos, né? Que é o companheiro Jefferson, né? Foi contratado em 2000. Na gestão em que eu estava, por sugestão de alguns conselheiros, passou por um processo de seleção bastante criterioso. Era uma novidade na época. Nem nós que estávamos fazendo a contratação tínhamos exatamente clareza do que esperávamos desse profissional, né? Mas foi uma iniciativa extremamente acertada, é um grande colaborador, né? Contribui com um olhar muito crítico sobre a gestão do nosso Conselho. De lá para cá, ampliamos o quadro de assessores jurídicos. Quando nós chegávamos, há anos atrás, nós tínhamos a doutora Dalma, hoje nós temos 2 assessores jurídicos, né, atuando com um estagiário, não temos estagiário. Ainda não, mas a ideia de estagiário. A gestão atual contratou um gerente administrativo,
né? Função também extremamente relevante. Eu dei o nome do Gécio, agora vou dar o nome do nosso gerente administrativo, Fernando, contratado recentemente. Numa gestão bem anterior, nós tínhamos tido iniciativa de contratar uma pessoa para uma função similar de gerente administrativo. Contratamos, na época, uma assistente social, a Lúcia Tepedino. Lúcia não está aqui, não é? Lúcia Tepedino era uma assistente social, foi contratada não como agente fiscal, mas como para cuidar da parte administrativa. E prestou uma colaboração bem interessante também. Bom, e investimos também na ampliação do quadro de assistentes sociais a agentes fiscais, não é? Hoje temos um número bem maior de agentes fiscais na sede, numa das seccionais, e vamos contratar para a outra seccional. Todo esse trabalho que eu estou me lembrando de comentar está assim meio, não vou dizer. Bom, todo esse trabalho a gente compartilha sede com as nossas duas seccionais, bem entendido, Volta Redonda e Campos, que também tem uma história de existência bem longa. Hoje o CRES vai chegando bem próximo à categoria, que é um reclamo que sempre a categoria fez ao CRES. O CRES está aqui sediado na Cinelândia e a categoria está espalhada nos diversos municípios, o CRES está longe. Muitos profissionais pediam, abre seccional, deve ser aberto seccional aqui e ali. Nunca tivemos condições de abrir seccionais, porque nós não somos OAB, nem somos CREMERGE, né? Então, não temos condições de abrir mais seccionais, que isso implica um custo alto. Mas foram instalados núcleos regionais. Por esta gestão, quero parabenizar essa gestão, que conseguiu concretizar uma iniciativa de aproximar o CRES dos profissionais nas diferentes regiões do Estado, via os núcleos de assistentes sociais, que são 11 nesse momento. Já estou chegando aqui ao final da minha fala, mas tem uma área que eu também queria destacar, que é a área de comunicação da nossa entidade, né? O CRES avançou muito nessa esfera da comunicação, tanto para o universo da categoria, na relação entidade-categoria, como na relação entidade e sociedade, né? Entidade e mídia. Avançou bastante. Né? Eu vou falar, e também parabenizo nessa fala a comissão atual do CRES. É de comunicação. A comissão de comunicação do CRES atual é criativa, é inovadora, é muito competente. Eu tenho o maior orgulho dos instrumentos de veiculação que o CRES utiliza nesse momento. O nosso jornal Praxis está, no meu ponto de vista, uma belezura, não é? Está muito bom, conteúdo excelente, apresentação excelente. Temos o boletim eletrônico regularmente apresentado na periodicidade semanal. Site constantemente aprimorado. Nós temos veículos impressos e veículos na internet de qualidade. Temos conquistado espaços na mídia, sim, para manifestar opiniões e nossas impressões sobre essa realidade social. Temos aquele cartão do mês de maio, né? Já se tornou um hábito divulgar as nossas preocupações através daquele cartão, tipo um cartão postal. Tudo isso são exemplos de esforços para dar visibilidade ao serviço social e visibilidade às posições e ao trabalho do assistente social no momento contemporâneo. Eu fiz o seguinte, eu fiz um levantamento de todas as gestões do CRES e com o nome da presidência, mas não sei se cabe agora ou em algum momento falar isso, né? Eu quero dizer que nessas 20 gestões, eu estive em 3 gestões. A de 93, a de 99 e a de 2002. Né? Se eu tivesse oportunidade, teria o maior prazer de citar nominalmente os meus colegas de gestão, porque foram muitas lutas, né?
muitos desencontros, muitos encontros, mas muitas lutas, muito trabalho. E eu quero, no momento que eu fui chamada à mesa, indicada pela atual gestão para fazer uma fala, que eu estou concluindo, né? Faço isso com muito orgulho, com muita alegria e compartilhando tudo que conseguimos fazer nas 3 gestões em que eu estive com os companheiros que estiveram muito próximos, né? Foi realmente um grande prazer. Eu me sinto assim privilegiada por ter tido a oportunidade de estar no CRES, né? É uma experiência riquíssima, muito valiosa. Além do que eu já comentei, ao longo de todo o tempo que eu me aproximei do Conselho, eu vi o CRES, além de cumprir essas funções que lhes são precípuas, né, assumir lutas daqueles momentos. E hoje a Marisa Chaves me lembrava, nos anos 90, o CRES se tornou a arena de defesa da política pública de assistência social, não é? No CRES se instalou o Fórum Estadual de Assistência Social, anos 90. Quando eu tive impulso, vontade de poder estar na gestão do CRES, uma luta que eu achava que o CRES tinha que se fortalecer e caminhar era exatamente na luta de transformação da assistência, daquele cenário que ela tinha, né, de prática assistencialista, por uma política pública contemplando a Seguridade Social na forma como estava na Constituição Federal de 88. Hoje a luta é outra, não é? Hoje a luta é, por exemplo, contra a internação compulsória de pessoas que usam crack e outras drogas, né? Hoje a luta é por oferecer às pessoas que usam drogas atendimento na rede pública de saúde, na rede pública de saúde mental. Então, são desafios que a realidade social põe para o serviço social e para as nossas entidades, que as nossas entidades não se esquivam de assumir, estão presentes, né, e estão dando a sua contribuição na construção de uma sociedade diferente. Há uns anos atrás, eu escrevi aqui um documento que foi muito utilizado naquele momento. E o documento dizia assim, ó, o Brasil é um país que precisa do serviço social. E ainda hoje a gente precisa repetir isso, né? O Brasil precisa do serviço social. Afinal, nossa iniquidade social é inquietante e aviltante. Ela interfere na vida de todos, daqueles que sofrem por não terem suas necessidades mais elementares satisfeitas, convivendo com situações limite, e daqueles que temem e se trancam nos condomínios fechados e no shopping center. Como é amplamente conhecido, somos um país que muito cresceu nos últimos anos, mas com um custo social altíssimo. Na verdade, temos vidas humanas de milhões de brasileiros que buscam as assistentes sociais e os assistentes sociais cotidianamente para obter acesso a direito e para serem ouvidos nas suas demandas. As assistentes sociais e os companheiros, nas diversas áreas onde estão inseridos, buscam contribuir para a consolidação de uma sociedade democrática, o que requer viabilizar formas de inclusão pela via do trabalho e dos direitos sociais. E a nossa entidade de representação se junta à categoria para fazer o que precisa ser feito nessa nossa realidade. Obrigada a todos. Estou muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa de estar podendo compartilhar com vocês esse momento de 50 anos do nosso Conselho. Obrigada. Obrigada, Hilda. Agradecer para todos. Tenho aqui a liberdade de falar que é sempre um prazer ouvi-la e estar ao seu lado, principalmente num momento como esse. Passo agora para Juliana. Bom, gente, boa noite. Primeiro, queria dizer da minha alegria de poder partilhar com vocês desse momento tão especial, que renova a certeza da escolha que fiz também há alguns anos por essa profissão, por poder estar aqui
construindo a história de entidades tão importantes para a nossa categoria e acho que resgatando isso que a Hilda coloca, tão importante para a nossa sociedade. Marcar aqui a importância de se comemorar 50 anos de uma entidade tão relevante para a organização política dos assistentes sociais e para a defesa da direção hegemônica do projeto ético-político profissional. E aí eu quero dedicar a minha breve fala a todos e todas que contribuíram para a construção dessa história, mas quero pedir licença, tenho certeza que vocês me darão, dedicar essa breve fala a todos os amarildos do país e a todos os professores e professoras que lutam e resistem todos os dias diante desse estado de classe que cada vez mais mostra sua cara violenta. Nesse sentido, parabenizar o CRES Rio de Janeiro é também, em grande medida, parabenizar todos e todas as assistentes sociais que afirmam e reafirmam cotidianamente a luta contra a desigualdade através do seu exercício profissional, comprometido com os interesses da classe que pertence, que pertencemos, a classe trabalhadora, e comprometidos com a construção de uma outra sociabilidade libertária e emancipadora que supere toda a exploração e todas as formas de opressão. Me coube aqui o desafio de falar dos desafios para o serviço social. Entendi, no momento da construção de tudo que foi colocado aqui hoje, os desafios daqui para frente, dos próximos 50 anos. Bom, e aí, num tempo que exige de nós não apenas lucidez de análise, mas também coragem na ação, para continuarmos construindo coletivamente na direção ético-política que herdamos da geração que nos antecedeu, pensando no legado que deixaremos às futuras gerações de assistentes sociais do país, continua sendo tempo de luta e resistência, pois, como o próprio nome da gestão atual do CRES coloca, a luta não para. E aí é necessário apreender a particularidade das contradições que cotidianamente se impõem e construirmos as mediações para superá-las passa a ser o nosso principal desafio, tanto na formação quanto no exercício profissional de assistentes sociais. A atual conjuntura brasileira, ela nos instiga a buscarmos na raiz das contradições da sociedade de classe os fundamentos e a energia necessárias para ampliarmos nossa consciência e construirmos as mediações do tempo presente, atentos, e tendo os olhos aí para o futuro. O Serviço Social brasileiro, não preciso dizer isso, é de conhecimento de todas, reafirmou a unidade entre as dimensões investigativa e interventiva na realidade social, o que nos exige qualidade na formação profissional e trabalho que extrapola a meramente execução terminal das políticas sociais. Se entendemos politicamente que temos o compromisso histórico de enfrentarmos o processo crescente de barbarização e mercantilização de todas as dimensões da vida, também entendemos que nossa ação, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, se realiza num contexto socialmente determinado. E este processo de mútua determinação entre sujeitos e realidade social nos coloca as condições objetivas para intervirmos. O contexto, sentimos na pele todos os dias, é de crise do capital, de restrição e destruição dos direitos sociais conquistados, de culto ao individualismo, ao consumismo. Destaco aqui particularmente no Brasil a não realização da Seguridade Social brasileira prevista constitucionalmente. E se a gente observar as pautas que estão aí nas ruas, nas manifestações que tivemos por todo o país, a gente vê
que as reivindicações colocadas nas ruas são as nossas reivindicações, né? A defesa de uma saúde, de uma educação pública, de qualidade, gratuita, manifestações contra as privatizações, contra essa ordem que cada vez mais nos oprime e cada vez mais impacta nas nossas condições de vida e de trabalho. Bom, ciente de todo esse contexto, e aí representando aqui, né, enquanto hoje conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, representando aproximadamente 130 mil assistentes sociais, né, desses quais 14 mil, né, aproximadamente, aqui do estado do Rio de Janeiro, o conjunto Cefaz-CRES tem sintonizado suas propostas e suas ações de acordo com o movimento histórico da luta de classes, né? Acabamos de aprovar agora, em setembro, no nosso encontro nacional, 177 deliberações que expressam o pertencimento e o compromisso de classe desse conjunto, né? Deliberações no campo da ética e dos direitos humanos, da fiscalização, da formação profissional, do administrativo financeiro, porque sem ele, né, se ele não estiver forte, as ações políticas também ficam comprometidas, das nossas relações internacionais, deliberações no campo da comunicação social, nessa perspectiva que a Hilda colocou tão bem, né, de dialogarmos com a categoria, mas para além da categoria profissional. E com tudo isso, mais do que nunca, reafirmamos nosso reconhecimento e o nosso compromisso com as lutas históricas da classe trabalhadora e contra as ações que procuram inibir, obstacularizar e coibir suas formas de resistência e de organização coletiva. É tempo de reafirmarmos valores e princípios do projeto ético-político profissional, pautado na construção de uma sociedade livre de toda forma de exploração e mercantilização da vida. A realização desse projeto requer mediações e desafios permanentes e cotidianos com a luta pela universalização das políticas sociais, ampliação e efetivação dos direitos, ampliação do acesso ao ensino público, gratuito, presencial, laico e de qualidade em todos os níveis, desconcentração da terra e da propriedade, redistribuição da renda e riqueza, garantia de alocação do recurso público nas políticas sociais e o fim da sua utilização para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. A conjuntura nos desafia a enfrentar o avanço do conservadorismo, a criminalização da pobreza, as ameaças frequentes à liberdade de expressão do pensamento, o desrespeito aos direitos humanos, o retrocesso nas políticas públicas, cada vez mais voltadas para os interesses do mercado e do grande capital. E nos desafia a enfrentar, sobretudo, a responsabilização dos indivíduos pela sua própria proteção, a precarização do trabalho e das condições éticas e técnicas para o nosso exercício profissional, a precarização da graduação em serviço social e o seu rebatimento no trabalho, na qualidade e, consequentemente, na qualidade dos serviços prestados e na realização dos compromissos que o projeto ético-político requer. Bom, o grito das ruas fez ecoar as contradições gerais dessa sociedade. Grito esse que reuniu quase 2 milhões de brasileiros, né, se considerarmos aí todas as manifestações que tivemos no país. Ecoou um grito que denuncia o lugar de dependente do Brasil na economia mundial e que expressa o embate entre um discurso ufanista, na aparência, a realidade se apresentava sobre a forma de estabilidade, né, uma imagem internacional positiva do país sede de grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, controle de inflação, alta popularidade da governante, mas a contradição era, essa aparente realidade também escondia a essência de uma conjuntura repleta de contradições. A mercantilização das políticas sociais, a precarização dos serviços sociais públicos, o endividamento das famílias, o aumento dos postos de trabalho precarizados,
o encarecimento da vida. E aí sabemos que esse tipo de exploração social que aconteceu e que tem acontecido no país não é perene, né? O que acaba ficando são os interesses de classe. E, por isso, a direção e o conteúdo político das mobilizações também estão em disputa, colocando uma importante tarefa para a esquerda brasileira. E nessa importante tarefa que temos, do tempo presente para o tempo futuro, e considerando que sofremos duplamente o impacto dessa conjuntura, visto que somos trabalhadores e visto que atendemos no cotidiano do nosso exercício profissional sujeitos também pertencentes a essa classe, temos uma tarefa, e essa tarefa se coloca no campo de consolidarmos uma unidade de esquerda, uma unidade de classe. E aí, o que temos feito em relação a isso? Não vou aqui fazer uma mera listagem das atividades e das ações realizadas pelo Conjunto Cefaz-CRES, mas destacar processos verdadeiros de lutas e de resistências que se constroem coletivamente e cotidianamente no interior de cada uma das entidades e na articulação das mesmas. Esses processos também revelam o amadurecimento teórico, ético-político e normativo do serviço social brasileiro nas últimas décadas e reforça a nossa articulação com as categorias de outras profissões e com movimentos sociais que partilham do mesmo projeto de sociedade que nós. Posso falar aqui da luta pela implementação das 30 horas, pela aprovação do PL do piso salarial, pelo acompanhamento de projetos de leis de interesse da categoria, e destaco especialmente o projeto de lei que prevê a inserção dos assistentes sociais na política de educação, a realização de campanha em defesa do concurso público para assistentes sociais nos diferentes espaços socioocupacionais, o nosso plano de lutas em defesa do trabalho e da formação e contra a precarização do ensino superior, que articula numa aliança bastante estratégica, Conjunto Cefaz-CRES, ABEPS e ENESO, a campanha de gestão do conjunto, Sem Movimento Não Há Liberdade, onde denunciamos e também estreitamos alianças importantes com os movimentos na defesa dos direitos humanos e, sobretudo, as articulações que temos com movimentos sociais, com representações em conselhos gestores, conselhos de direitos, né? Tenho certeza que o CRES Rio de Janeiro também, porque já acompanhei e pude participar de espaços como Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública, da Educação Pública, que o CRES estava lá, nas diversas marchas de interesse da classe que o CRES estava lá, na frente contra a privatização da saúde, na frente drogas e direitos humanos, alianças que para a gente marcam e materializam esse compromisso e esse nosso pertencimento de classe. Todas essas ações, né, e a Hilda falava bem aqui do trabalho da fiscalização, em que perspectiva que ele se dá. Cito também todas as resoluções que esse conjunto normatizou ao longo da sua história. Tudo isso contribui para a melhoria do exercício profissional, pois regulamentam temas presentes no cotidiano dos profissionais de serviço social. E aí, as ações e as resoluções formam um importante arsenal que extrapola o caráter de norma fria e abstrata e respaldam um exercício profissional comprometido com a qualidade dos serviços prestados à população. Bom, a gente sabe que tudo isso, todas essas conquistas, né, seja no plano normativo para a categoria, né, mais internamente, ou conquistas que tivemos no plano normativo para toda a sociedade, falo das legislações sociais, das lutas que temos feito para que elas sejam, de fato, garantidas para a população, na forma de serviços sociais públicos e de qualidade, ainda que a gente tenha concordância com o fato de que toda classe em luta precisa formular suas reivindicações em direitos e leis, sabemos que somente as alterações legais ou a conquista de direitos
não poderão transformar a realidade. Para eliminar a exploração e o seu estado de classe, é obrigação superar o modo de produção capitalista, não deslocando do nosso horizonte a perspectiva da revolução social. Somente a força coletiva manifestada pelos e pelas trabalhadores e trabalhadoras em luta, na luta de classes, nos permitirá moldar, com nossas próprias mãos, uma nova ordem societária, sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. Como já dizia o Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. E que aí o meu desejo, e acho que esse é o nosso desafio, é que a gente se some cada vez mais à luta da classe trabalhadora e que a gente possa ser o tumulto que vai escrever na pedra todas essas bandeiras que temos, e especialmente a bandeira por uma transformação radical dessa sociedade. E aí eu quero terminar com um poema do Paulo Leminski, que é bastante pertinente para o momento em que vivemos. Ainda vão me matar numa rua, quando descobrirem, principalmente, que faço parte dessa gente, que pensa que a rua é a parte principal da cidade. Vida longa ao CRES. Obrigada. Antes de dar continuidade às homenagens, a gente até pelo tempo, né, pela presença das pessoas, eu queria só primeiro fazer uma fala assim rápida e depois agradecer a presença de algumas entidades aqui nesse momento. Queria dizer que, assim, lembrando um pouco o que o Maurílio falou na mesa de abertura, mas realmente é uma honra, além de coordenar, mediar essa mesa aqui, mas uma honra que só me foi possibilitada por fazer parte dessa diretoria. Desculpa. Dizer que esse momento, principalmente pela atual conjuntura, por tudo que esse conjunto busca lutar e tenta manter como princípio norteador dessa profissão. Eu disse que eu era a única que não ia chorar. Mas, assim, sentar ao lado da Hilda, numa mesa, num dia como esse, eu brinquei no início, mas é verdade. Assim, a gente que, obviamente, é novato por geração, na luta pelo serviço social, na luta pela garantia do trabalho desse conjunto, realmente nos orgulha fazer parte desse momento e dizer que compor a atual diretoria do CRES é um trabalho difícil, árduo, cansativo, mas que realmente me orgulha dizer no futuro que eu pude dividir, conviver com profissionais tão comprometidos com essa profissão, tão reais na sua militância e nas suas defesas. Dizer que fazer parte de uma diretoria presidida pelo Charles, composta por pessoas como a Michele, que preside a Comissão Permanente de Ética, a Silvia, que coordena a Comissão de Educação, de ter a confiança que a diretoria me dedicou a coordenar uma comissão como a de Direitos Humanos, por exemplo, me orgulha, mas me honra realmente. E esse momento, às vezes, a gente passa rápido, como uma singela homenagem, ou falas, né, que parecem... A gente fica relembrando a história, falando como se só fossem datas ou leis, como a Hilda brincou, mas que, para nós, é extremamente importante. Eu acho que eu me emociono, porque a gestão está acabando, está chegando ao final, mas
eu não poderia deixar de dizer que fazer parte dessa diretoria do CRES Rio de Janeiro me ensinou demais, me cansou demais, me exigiu demais, mas me ensinou demais. Agradecer a presença de vocês, agradecer muito a presença de todos, e que realmente, por mais que a gente preste 50 homenagens ou as outras diretorias, as homenagens nunca vão ser suficientes, porque essa profissão está sempre na contramão de uma sociedade que é intrinsecamente injusta, intrinsecamente desigual. E para a gente estar na execução das políticas, estar na academia, nos dois lugares, militar, e aí ouvir pessoas que compuseram a primeira diretoria do CRES, só nos motiva, só me motiva. Estou, nesse momento, falando por mim, só me motiva. Então, eu queria muito agradecer a diretoria do Rio de Janeiro, parabenizar todos nós pelo trabalho, agradecer ao Cefes, não só por estar na mesa, por estar aqui, pelo trabalho de sempre. Agradecer pessoalmente a Hilda e a Silvia, que, para nós, aí corro o risco de falar por todos, são ícones dessa profissão e que, nessa diretoria, nos fazem aprender todos os dias. E seguir aqui... Desculpa, eu falei que eu ia agradecer as entidades. Desculpa. Agradecer a presença das entidades, a UF, a Unirio, o Movimento das Mulheres, a OAB, a Andes, o CRP e o Conselho de Contabilidade. E agradecer a mesa e dar sequência às homenagens, chamando agora a Felipe, a Moara e a Silvia, que vão dar continuidade aqui às homenagens. Obrigada.